Vou esperar vocês entrarem. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Graça e paz. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu Deus. Glória a Deus. Vou esperar vocês entrarem, tá? Nós já vamos começar. Glória a Deus. Pronto. Vamos começar, tá? As que estão aqui, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós iremos mergulhar um pouco na palavra de Deus. A live vai ser breve, mas é importante que você fique até o final, que eu vou falar sobre o nosso jejum, que vai começar hoje à noite. E nós iremos entregar amanhã o jejum, tá? E eu vou explicar por que nós iremos fazer esse jejum, tá? É algo que o Senhor tem falado comigo. Eu creio que o Senhor vai direcionar vocês da melhor forma. Não é porque somente eu vou fazer o jejum que vocês têm que fazer, não. Eu vejo que sempre quando o Senhor levanta alguém, coloca num lugar, é para um propósito. Hoje eu vejo a importância da minha influência aqui e eu tenho orado muito a Deus para que Ele direcione, para que você seja edificada. Então, se você sentir no coração, Tati, eu sinto que eu preciso fazer um jejum pela minha casa, pelo meu ministério, eu vou falar hoje com vocês a guerra que nós precisamos enfrentar. Existem muitas pessoas que elas não querem entrar na guerra. Que guerra, Tati? Você vai entender o que eu vou falar para vocês hoje aqui. Nós, enquanto igreja, nós estamos em guerra. E se você não discernir a guerra que você está vivendo, a estação que você está vivendo, pode ser que você não desfrute do novo de Deus. Pode ser que você não viva coisas novas. Por quê, Tati? Eu indiquei uma vez para vocês esse livro aqui. Toda mulher que é casada precisaria ler esse livro, As 4 Estações do Casamento. E ele fala assim, Chapman vai dizer, existem pessoas no casamento, casais, que eles passam a vida toda na estação do inverno. E aí o Senhor começou a falar comigo novamente sobre esse livro, que nós, na nossa vida, nós passamos por estações. E se você não entender a estação que você está vivendo, você não vai conseguir se posicionar. Mas enfim, eu queria que você fechasse seus olhos. Tati, eles estão fazendo almoço, não tem como fechar os olhos, tudo bem. É importante que você apenas me ouça. Por isso que eu escolhi esse horário, muitas mulheres estão em casa. Não importa se você está fazendo almoço, o que você está fazendo. O importante é que você me ouça. E que você absorva aquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração nessa manhã, tá? Senhor, nós estamos aqui, eu te louvo por esse momento, te louvo por essa mesa que o Senhor preparou para nós. Obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, as que vão assistir também. Senhor, o Senhor tem um alimento para nós hoje aqui. E eu peço a Ti, Pai, para que o Senhor guarde o pensamento, o coração dessa mulher. Que ela absorva, que ela entenda o Teu propósito para a vida dela. A Sua palavra sempre cumpre o que lhe apraz. E que elas possam, Senhor, viver o Teu novo e discernir o momento que elas estão vivendo.
Eu oro para que o Senhor guarde os pensamentos, a casa delas, o casamento delas, para que elas possam desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Que elas possam discernir aonde o inimigo tem tentado entrar na vida dela, no casamento dela, para que ela se posicione como uma mulher segundo o teu coração, uma mulher forjada no secreto, uma mulher que tem discernimento e sensibilidade espiritual. Sabemos que há uma luta travada, Senhor, contra as famílias neste tempo, contra os casamentos, contra os filhos neste tempo, Pai. E nós queremos nos posicionar, nós queremos nos levantar, nós queremos, Pai, ir na frente dessa batalha, dessa guerra, como mulheres de Deus, como intercessoras do nosso lar, da nossa casa. E eu peço a Ti, Pai, que se levante nessa manhã uma mulher que ora, uma mulher que intercede, uma mulher que luta pela família, uma mulher que luta pelo casamento, pela vida do marido, pela vida dos filhos, Senhor. Eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor guarde essa casa, que o Senhor repreenda toda a fúria maligna, Senhor, que tem se levantado, toda a potestade, Senhor, que as suas filhas possam discernir o tempo e a estação que elas estão vivendo, para que elas possam tampar todas as brechas aonde, Pai, Satanás tem tentado, Senhor, destruir lares e famílias e ministérios e chamados, Senhor. Eu oro a Ti para que nessa manhã olhos sejam abertos, Pai, para que elas possam contemplar como Geazi contemplou, Senhor, aquele exército, Pai, lutando a favor dele, Pai, e da vida do teu filho. Eu oro para que o Senhor, Pai, neste momento, possa levar cativo os pensamentos das tuas filhas, para que o Senhor fale com elas, não importa o que elas estejam fazendo, para que elas possam ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti, para que haja edificação, Pai, no coração e na mente de cada uma delas, para que elas possam viver as tuas promessas e desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Assim eu oro e te louvo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Sempre quando eu me retiro um pouco aqui do Instagram, o Senhor me leva para um lugar de ouvir a voz dele. E quando eu me afastar daqui, por mim eu faria live todos os dias. Mas quando eu me afastar, saiba, o Senhor está me revelando alguma coisa. E como psicóloga, eu consigo sondar como está a realidade das pessoas, as guerras que elas têm enfrentado. E eu tenho pensado muito nisso, que muitas pessoas não estão conseguindo, amadas, discernir a estação que elas estão vivendo. A live de amanhã é sobre estação. A live de hoje vai ser sobre a guerra que nós precisamos enfrentar. Vai existir mulheres, vai existir pessoas que elas vão olhar o inimigo entrando e não vão fazer nada. Tati, Existem pessoas que elas vão olhar Satanás destruindo o casamento, destruindo a sua família, elas não vão fazer nada. E aqui eu quero falar para mulheres que querem fazer alguma coisa, que querem reagir. O Senhor me entregou uma palavra, tem um mês e pouquinho, falando, filha, não se distraia na guerra. E eu quero te dizer algo, amada, porque se você olhar para o seu casamento, se você olhar para o seu filho, se você olhar para a vida que você está vivendo, você vai perceber. Tem coisas fora do lugar. Existem coisas. Vocês não estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Confirme para mim se vocês estão ouvindo. Me dá um ok? Fala para mim. Tá saindo som? Me dá um ok? Sim? Ah, tá, ok, pronto. Tá, ok. É importante vocês discernirem qual que é o momento que vocês estão vivendo. Tati, eu estou num momento que eu não estou conseguindo. Você tem que ir para esse lugar de discernir qual que é o momento que você está vivendo. Eu acho que foi uma das últimas lives, eu falei para vocês do sonho que eu tive, lembram? Um sonho que eu tive uma vez, com um búfalo, olhando pela uma brecha da minha casa, lembram? Então, é exatamente isso. Nós iremos jejuar, e eu vou falar sobre o propósito de jejum com vocês, para vocês discernirem. A live de amanhã vai ser no YouTube, já falei para vocês. As que estão no meu grupo, o link eu vou mandar lá. Porque eu vou fazer uma oração lá com vocês. Para que o Senhor comece a abrir os olhos espirituais, para que vocês consigam discernir. Nós estaremos em jejum amanhã.
O jejum vai ficar a critério de vocês com relação ao tempo, tá? Eu não vou falar para vocês 24 horas, eu vou fazer o tanto que eu conseguir, mas é importante vocês jejuarem. Então vamos lá. A passagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, qual que é o tema? O tema de hoje é Desperta a Igreja, a guerra que nós precisamos enfrentar. Como eu disse, eu estou vendo muitas famílias sendo destruídas. Eu estou vendo mulheres, ministérios, chamados, dons e talentos sendo enterrados. E eu olho para algumas mulheres, eu penso assim, meu Deus, ela precisa reagir, ela precisa fazer alguma coisa. E eu vejo que muitas mulheres estão sem forças. Por isso que eu me levantei, eu falei para Deus, Deus, eu quero ajudar essas mulheres a reagirem nessa guerra. Ai, Tati, não tem jeito para mim, Tati, meu chamado, meu ministério, meu casamento acabou, meu casamento está em crise. Se vocês entregar, vai continuar assim. Quando você entende que a luta que nós estamos lutando não é 100% daqui, não é 100% carnal, você começa a agir diferente. Você começa a agir diferente, tá? Então vamos lá. O momento que nós estamos vivendo, lembra que eu falei? É distração, é correria, é conflitos, é traumas não resolvidos, pendências emocionais, pessoas que não querem resolver. Uma coisa é quando o casal não quer resolver. Outra é quando uma pessoa se posiciona e se levanta. Eu disse pra vocês, lá no grupo do WhatsApp, que muita coisa na minha vida mudou, no meu casamento mudou, na minha vida profissional mudou, quando eu me levantei e falei, Senhor, eu não quero que continue da mesma forma. Eu não quero ver um ciclo repetitivo na minha casa, porque na minha família tem, não, Senhor. Eu quero uma vida diferente, eu quero um casamento abundante, eu quero uma vida profissional abundante. E, Senhor, me mostra, se há algo que tem travado, Senhor, me mostra. E a partir dessa oração que eu comecei a fazer, pedindo ao Senhor clareza, pedindo ao Senhor discernimento, é isso que você quer, filho? Então eu vou te mostrar. E o Senhor começou a me mostrar muitas coisas. Comecei a estudar a Bíblia, a entender. E a discernir, como eu falei na imersão, para as que estão aqui da imersão, quais são os ciclos que se repetem na minha família. Se você não sabe, você precisa saber qual que é o ciclo que se repete na sua família. Para que você se levante e fale, Senhor, na minha vida não, na minha casa não, Senhor. Por exemplo, um exemplo muito comum. Se você não recebeu o amor suficiente dos seus pais, se você não teve uma base familiar, se você veio de um lar de muita escassez financeira, talvez você vai ter uma vida que você não consiga expressar sentimentos e emoções, não consiga abraçar, demonstrar sentimento para os seus filhos, consequentemente para o seu cônjuge. Na vida financeira, você não vai se achar digna ou merecedora de crescimento, muitas vezes também de prosperidade financeira. Porque você não teve ninguém que acreditou em você, ou você não teve um lar onde te ensinaram sobre finanças. Seus pais brigavam por causa de dinheiro, que hoje em dia é uma das principais coisas que leva os casais a terem conflitos, consequentemente o divórcio, é questões financeiras. Então você não vai viver o que o Senhor nos direciona e fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então quando você começa a mergulhar na sua história, entender coisas que não foram resolvidas, você se levanta e começa a orar diferente, a agir diferente. Então a passagem que eu quero deixar para vocês, primeiramente, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É o tempo que nós estamos vivendo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, mostrando ser, novamente, o que nós já estudamos aqui, sobre a igreja de Sardes, aparentando ser, mas não sendo. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Afasta-te tu também destes. Olha só, afasta-te. Tem aquela passagem que fala assim, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Se você é mãe, você sabe do que eu estou falando, né? Os filhos, eles são influenciados. E nós também. Então, vamos lá. Nós precisamos discernir qual que é o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia nos mostra em Eclesiastes, capítulo 3, que diz
que há tempo para tudo. Há um tempo determinado e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Cada estação da vida, de espera, de semeadura, de poda, de colheita, nos traz um convite de Deus para aprender algo único. Mesmo quando nós não reconhecemos o tempo que estamos vivendo, olha só, nós corremos o risco de lutar contra o que o Senhor está fazendo. Ou de querer adiantar processos que são necessários para a nossa maturidade. Glória a Deus. Olha isso aqui. Se nós não reconhecemos o tempo que estamos vivendo, a estação, corremos o risco de lutar contra o que o Senhor está fazendo. Consequentemente, vamos adiantar processos que são necessários para a nossa maturidade. Certamente você já ouviu canções, essas músicas, enfim, que falam essa prova vai passar, o Senhor está te tirando do deserto. Creio sim que o Senhor pode falar conosco através de pessoas, mas deixa eu te falar algo. Todo o processo que você vive vai te ensinar uma coisa. A oração que nós temos que fazer é: Senhor, não me tire do processo enquanto eu não estiver não ter sido tratada como o Senhor gostaria, ou eu não estiver como o Senhor gostaria que eu estivesse. Perfeito. Então essas músicas, elas vêm para massagear o nosso ego, fala de dor, fala de história, e falar de história mexe conosco. Quando falamos de louvor, eu não vou falar sobre isso hoje aqui, mas o louvor é o quê? Enaltecer ao Senhor. Louvor é elogio a Deus, agradecer ao Senhor. Até as músicas que você ouve, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Então, se você não discernir o tempo que você está vivendo, você vai querer adiantar processos que são necessários para a sua maturidade. Não tem como você pular processos com Deus. Se você pular, vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. Quando nós discernimos, nós sentimos paz, porque entendemos que Deus está trabalhando no silêncio. Pensa a situação difícil que você está vivendo. Se o Senhor virasse para você e falasse: filha, eu estou te forjando, eu estou te preparando, você não agiria diferente? Sim, você iria sorrir. Você iria começar a louvar a Ele. Pelo cuidado, pela bondade. Mas é exatamente isso. Tudo que nós vivemos, se nós estamos servindo a Deus com o coração voltado, um coração sincero, tudo que você passa tem um propósito. Aí entra a importância de discernir: Senhor, estou vivendo o que plantei? Senhor, tem alguma coisa na minha família que está repercutindo em mim hoje? Isso é algo que eu vou falar amanhã. Não vou falar aqui no Instagram, eu vou falar amanhã com vocês. Algumas coisas que muitas vezes estamos vivendo porque nossos pais plantaram. E depois eu vou explicar um pouco mais. Situações que eu não resolvi na minha história e está repercutindo no hoje. Ciclos que eu não fechei. E aí, era para você estar vivendo uma nova estação, mas por que eu tô presa, Tati, em coisas lá de trás, lá do meu passado? Por que tá vindo à tona hoje, Tati? Você precisa discernir se é o Senhor que tá te mostrando para você resolver. Você precisa saber se é o inimigo que tá jogando, lançando os dardos inflamados dele para te paralisar. Olha, sempre quando Deus quer fazer algo novo, o inimigo, ele vai muitas vezes tentar te paralisar. Quando algo novo está surgindo, vai existir coisas para entristecer o seu coração. Por isso que o Senhor fala: olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Protege as suas emoções, protege a sede dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua alma, que é o seu coração. Tati, eu sou uma pessoa que me abalo facilmente. Você precisa desenvolver equilíbrio emocional e maturidade. Nós não podemos nos abalar por tudo. Porque se você se abalar por tudo, o inimigo ele vai usar isso muitas vezes contra você, porque ele sabe o que te desestabiliza. Ele sabe o que te abala. Mas, Tati, você fala isso como se o inimigo ele pudesse interferir. Claro que ele pode interferir. Claro que ele pode interferir. Claro que ele pode colocar pessoas, situações para te entristecer. Claro que pode.
Quantas vezes eu pensei em desistir da imersão? Quantas vezes na minha mente vinham setas, dardos, para mim não fazer? Para mim não me posicionar. Ah, Senhor, mas Senhor, vai acontecer muita coisa. Por exemplo, o meu posicionamento aqui. Quantas vezes o inimigo, uma guerra na minha mente. Mas eu sempre falava para o Senhor, Pai, eu confio naquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Agora eu te pergunto, você confia naquilo que Deus te entregou? E o que Deus me entregou, Tati? Olha só, primeira coisa, a sua vida, o seu chamado, a sua família, o seu casamento, a sua empresa, os dons que você tem, foi Ele que te entregou. Os dons que Deus dá são irrevogáveis. Ele te entregou, Ele apenas te entregou. Só que quando Ele fala lá da parábola dos talentos, Ele não somente entrega pra gente ficar toda bonitinha, Ele entrega pra gente fazer alguma coisa com aquilo que Ele nos entregou. Está entendendo? Então é por isso que você não pode se distrair na guerra. É por isso que você precisa se posicionar. É por isso que você precisa fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Por que as mulheres, nos dias de hoje, precisam estar nesse lugar? Primeiro, nós estamos vivendo um tempo de pressa, distração e ataques espirituais sutis. O que é sutis, Tati? Parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Parece, Tati, que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Observa as famílias. Observa quantos lares sendo destruídos. Observa tantas coisas acontecendo, ministérios paralisados. Mulheres, sabe, com tantos dons, mulheres aptas, mulheres que eu falo assim, Senhor. E eu olho e eu falo assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. É por isso que eu venho pra cá, eu me posiciono aqui, é o que eu tenho. Agora eu te pergunto, o que você tem nas suas mãos é isso que o Senhor quer usar? E não importa como, não importa onde, Ele apenas quer te usar. E se você entende isso, você começa a agir diferente. Se você é esposa, se você é mãe, a obra começa dentro da sua casa. O trabalhar de Deus começa em você, para além de você, para os seus. Quem são os seus? As pessoas próximas a você. Pregar num púlpito, num altar, numa igreja é muito fácil. A gente sabe que é fácil. Mas a verdadeira transformação começa na nossa casa. Sendo um testemunho vivo dos feitos e da grandeza de Deus. As mulheres hoje carregam múltiplos papéis. Vamos lá. É mãe, é esposa, é profissional, é líder, é amiga que dá conselhos, é amiga que ajuda. Essa sobrecarga pode gerar cansaço, ansiedade e fragilidade emocional. Nós temos muitos papéis. Eu tenho certeza que se uma pessoa agora te procurar, você pode estar no caos. Mas se alguém te procurar para pedir uma palavra, você vai ter uma palavra para ela. Se alguém estiver precisando de ajuda, você pode estar no fundo do poço, você vai ajudar. Porque nós mulheres, nós temos esse dom de gerar vida. E não é somente do nosso ventre, o dom de gerar vida é da mulher que o Senhor entregou, é uma dádiva de Deus. Esse dom, amada, de gerar. Só que no meio de tantos papéis que nós exercemos, nós podemos nos perder. Muitas mulheres chegam a adoecer. Porque ela ajuda tantas pessoas, mas ela não consegue buscar alguém, ou não tem muitas vezes alguém para ajudá-la. Talvez você seja essa mulher que você fala assim, Senhor, todo mundo me vê como uma mulher muito forte, como eu vou falar com alguém? Como, Senhor, eu vou me abrir com alguém? Você pode ser a mulher mais forte do mundo, a mulher mais incrível, mas você precisa ser cuidada. Você precisa de cuidado. E o lugar secreto, estar na presença do Pai, é o lugar onde você vai encontrar esse renovo, esse fortalecimento e discernimento espiritual. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Eu penso que a coisa mais importante hoje em dia é a gente não sair desse lugar. É não sair desse lugar. Você pode trabalhar, você pode empreender, você pode ter uma empresa, você pode ser bem-sucedida, você pode cuidar mais de 1000 mulheres. Há um lugar
Somente um lugar, não há outro, onde você vai ser renovada, que é diante dele. Quando ele fala assim, filha, olha, quando você orar, vai pro seu quarto, fecha a sua porta. E ora ao teu pai secreto, que teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. Talvez tudo que você está precisando é tirar um dia com Deus. Silenciar todos os ruídos, sair do Instagram. Sair, desligar o celular e passar um dia com Deus. Você precisa passar um dia com o Senhor. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência. Tira um dia com Deus. Eu faço isso geralmente uma vez por mês. Eu tiro de sexta para sábado. De passar um dia com Deus. Eu indiquei para vocês aquele livro, Segredos do Lugar Secreto. Eu aprendi nesse livro a tirar um retiro em casa com Deus. E de hoje para amanhã nós vamos fazer isso. Tati, mas eu tenho filho. Não importa se você tem filho ou não. Você vai tirar um dia com Deus. Nós vamos fazer um retiro dentro de casa, de hoje para amanhã. Você vai até um tempo que você conseguir. O Senhor quer que você volte para este lugar. Por mais que você ajude todo mundo, chegou o momento de você começar a olhar para você. Olhar para suas emoções. Olha como você está. Você está cansada, você está sobrecarregada. Você precisa de cuidado. E talvez você esteja precisando ir para este lugar, fechar a porta do teu quarto e ficar lá só você e ele. Há uma guerra que está sendo travada e se a gente não entender, nós iremos morrer nela. Nela. É urgente esse posicionamento, porque sem intimidade com Deus, decisões, palavras, atitudes podem ser tomadas de forma impulsiva, abrindo brechas para confusão e sofrimento. Quantas coisas a gente faz no impulso? Quantas coisas a gente fala no impulso? Quantas situações, guerras que a gente entra, que não era pra gente ter entrado, a gente entra no impulso, porque a gente quer ajudar todo mundo. Porque a gente quer estar disponível para todo mundo. Mas existem guerras que nós não podemos entrar. Existem situações que nós não podemos colocar a mão. Eis a importância de nós discernirmos o que o Senhor quer de nós. Agora eu vou te perguntar. Você sabe o que Deus quer de você hoje? Você sabe qual que é a estação que você está vivendo? E como Ele está querendo te usar neste tempo? Tati, eu estou sendo esmagada. Tati, eu estou sendo humilhada. Tati, estou passando por tantas coisas. Agora eu quero te perguntar, o que você está aprendendo com isso? Certamente muitas coisas. Os processos, amadas, é doloroso, mas é necessário. A poda é necessária. Perdas são necessárias. Enfermidades são necessárias. As pessoas falam assim para mim, mas o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas a gente não está imune. Somos humanos. O que consumimos contamina o corpo. Por isso que nós temos que ter um estilo de vida saudável. Cuidar o que comemos, cuidar o que nutrimos, o que assistimos. Não tem como, nós precisamos também ter esse cuidado com o corpo. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus fala de forma sutis, muitas vezes no silêncio, através do Espírito Santo, da palavra e da oração. Deus fala muito comigo através do silêncio. Muito. Muito. Existem momentos da nossa vida que a gente não precisa chegar até Deus com palavras. Sempre quando eu já ensinei vocês, mas sempre quando eu vou orar, eu chego para o Senhor em silêncio. Eu fico lá, quietinha, alguns minutos. Eu começo a sondar o meu coração. Eu começo a cavar e entender como eu realmente estou. Muitas vezes, a gente está tão corrida que a gente faz aquela oração, Senhor, abençoe meu dia, abençoe meu casamento, abençoe meu emprego, em nome de Jesus, amém. E acabou. Mas Deus quer que você largue tudo. Muitas vezes Deus quer que você pare tudo para você ouvir. Quantas coisas na sua vida poderiam ter sido poupadas se você não fosse impulsiva?
Se você primeiro não consultasse ele. Ah, Tati, mas a minha vida é corrida. A vida de todo mundo é corrida, amada. A vida de todo mundo é corrida. Mas se você não tirar tempo para suas prioridades, para o que realmente importa, você vai viver como todo mundo está vivendo. E o Senhor não nos chamou para viver uma vida no raso. Você não foi gerada, chamada, separada. Olha como o Senhor te encontrou para você viver uma vida como todo mundo está vivendo. Ele te chamou para um nível de intimidade. Não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Não é porque todo mundo está indo o que você tem que ir. Não é porque todo mundo está comprando o que você tem que comprar. Não. Não. O Senhor tem falado muito comigo. Mulheres que se retiram. Mulheres que sentam em mesas certas. Mulheres que se levantam. Mulheres que se posicionam. Mulheres que não têm medo. O Senhor conta com você. Mas para isso você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Deus muitas vezes fala conosco de forma sutis. Hoje, antes de estar aqui, eu estava olhando meus passarinhos. E estava sentada escrevendo o esboço do devocional. E ao olhar meus passarinhos, fiquei observando eles. Nós temos 3, 2 fêmeas e um macho. E o casal estava um pertinho do outro. E a fêmea, eu tenho 2 fêmeas, aí uma, que é mais agitadinha, foi perto. Foi incomodar a outra. O macho foi e tirou ela de dentro da gaiola. Tirou ela pra fora, porque estava incomodando a fêmea. E a fêmea estava dormindo. A outra. E eu comecei a ver, assim, nossa, ao mesmo tempo que é o papel do marido proteger a esposa, ela estava calminha, né? E a outra foi lá e acordou ela. Assim nós também, como servimos ao Senhor, né? Quando algum perigo iminente vem, o Senhor, Ele nos protege, o Senhor, Ele nos guarda. O Senhor, Ele vai adiante de você. O Senhor, Ele protege você. Pense em quantas coisas o Senhor te livrou, o Senhor te guardou. Assim, servir a Deus, eu falo que é ter paz em meio à tempestade. E só quem vê Deus como pai consegue desfrutar dessa paternidade. E muitas vezes o inimigo, ele quer tirar o sentimento de filha de você, e você é filha. Você tem um pai que cuida, um pai que vai adiante. Olha, se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Esse é o nosso Deus. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Talvez você pense assim, Tati, a minha força hoje está tão pequena. Mas não há lugar onde a mão do Senhor não possa te alcançar. Pode restar apenas vasilhas ou um pouquinho de azeite. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu penso que quando aquilo que era impossível para nós, aí o Senhor entra. Pai, acabou, Senhor, não tenho mais força. É aí que ele entra. É aí que o poder dele entra e se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus ama realizar milagres, eu vejo pela história de Lázaro. Por que ele chegou no 4º dia? Ele chegou para confundir todo mundo e para trazer vida onde havia morte. Assim é o nosso Deus. Quando todo mundo pensa que acabou na sua vida, que é o fim para sua casa, ele entra e opera. Mas você precisa também se permitir ser esse instrumento de Deus para sua casa. Senhor, se o Senhor quer começar a trabalhar na minha vida, começa por mim. Eu vou ser a primeira, Senhor, a pedir perdão. Eu vou ser a primeira, Senhor, a mudar meus comportamentos. O que acontece hoje é que o inimigo tem colocado orgulho no coração das mulheres, soberba no coração dos homens, egoísmo. Ah, não, se ele quiser, ele que venha. Se quiser, ela que venha. E não, nós que temos um coração sensível à voz do Senhor, Senhor, eu quero ser a primeira a pedir perdão. Senhor, eu quero ser a primeira a agir diferente. Em um mundo de muita rigidez, em um mundo onde as pessoas elas agem com um comportamento igual na época de Moisés, olho por olho, dente por dente. E nós estamos na graça. Se te fizeram mal, retribua com o bem. O Senhor, Ele olha para você. O Senhor,
é aquele que nos conhece. Eu admiro muito, eu penso assim, a gente dá aquilo que a gente tem. Se alguém te fere, quando uma pessoa está nesse lugar em Deus, a forma como ela reage diz muito sobre como ela está em Deus. Muitas vezes não é o que estão fazendo com você, mas como você vai reagir. O Senhor olha para como você reage. Quando, por exemplo, eu ouço alguma coisa que me entristece, e que eu vejo assim, eu tinha tudo para retribuir, eu tinha tudo para ser grossa, eu apenas respiro e devolvo da forma como eu sou. O Senhor te observa. E muitas vezes nós estamos falhando no teste. Porque não estamos discernindo que muitas vezes estamos passando por um teste. Por um processo de forjamento. Eu penso que quando Deus quer confiar algo grande para uma mulher, Ele prova ela nas pequenas coisas. Ele confia a ela pequenas coisas. E se você não sabe lidar com pequenas coisas, você não vai conseguir lidar com grandes coisas. Talvez você ore pedindo ao Senhor, Deus me dá grandes coisas. Senhor, eu quero cuidar de mulheres. Mas se você não souber lidar com as pequenas, você não vai conseguir lidar com muito. Quando fala assim, olha, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, não é apenas sobre finanças, amadas. É sobre tudo. Seja fiel naquilo que eu te dou agora. Se é uma, se é duas, seja na sua empresa, seja na sua vida espiritual. Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Como isso é maravilhoso. Como Deus vai te entregar muito se você não está conseguindo lidar nem com o pouco que Ele tem te dado. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos guardiãs do lar e influenciadoras espirituais. Nossas palavras, atitudes e decisões impactam nossos filhos, marido, família e até mesmo a comunidade e a igreja que congregamos. Querendo ou não, você é uma mulher que influencia. Você pode no seu Instagram, você pode não postar nada, você é uma mulher que influencia. As pessoas olham para você. O dia que eu fiz o jejum de 24 horas, que eu chamei algumas mulheres, falei aqui no Instagram, eu pensei assim, ninguém vai fazer comigo. Meu Deus. Quando eu fui para encerrar e fazer a entrega do jejum no sábado, era 4 ou 5 mulheres que falaram assim, Tati, finalizei o jejum agora, Tati, eu vou entregar junto com você. Eu falei, meu Deus. Foi a primeira vez que eu fiz o jejum, Tati. É isso. É usar aquilo que você tem para edificar vidas. As suas palavras têm que ser para edificar. Os seus comportamentos têm que ser para abençoar. Isso revela como você está interiormente. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Mas o problema é que nós estamos consumindo tantas coisas. Eu entro no Instagram, eu fico, meu Deus, eu não gosto muito mais de entrar, não. Eu entro, vejo tanta coisa. É divórcio, é polêmica, é tanta coisa. E eu tenho falado para Deus, guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não se corrompa, não se contamine com as coisas deste mundo. Estar no lugar secreto permite renovar a sua mente e o seu coração. Nesse lugar, você consegue manter o equilíbrio entre o cuidado com os outros e o cuidado com a sua alma. Sempre quando algo te entristecer, eu vou falar algo para vocês que eu sempre faço. Eu coloco diante de Deus e falo, Senhor, arranca isso do meu coração. Se eu preciso fazer algo, Senhor, resolver, tratar com a pessoa, me dê sabedoria para lidar com a situação. Por isso que o inimigo vai fazer de tudo para te distrair. E se for necessário, ele vai te dar mais trabalho. Como assim mais trabalho, Tati? Eu fiz uma oração ao Senhor, falei, Senhor, eu não quero ter a agenda cheia. Ao ponto de eu não conseguir ter tempo para nada. E muitas vezes nós queremos trabalhar demais. Mas se eu trabalhar, eu vou ter. E foi quando o Senhor começou a falar para mim que Ele era meu pai e que Ele cuidava de mim. Que aquilo que eu necessitasse era para me falar para Ele que Ele ia prover aquilo que eu necessitasse. E eu vejo que muitas mulheres
quando elas não desfrutam desse pai, não sabem que Deus é realmente um pai, porque nunca tiveram um exemplo de um pai dentro de casa, ou não tem um marido que é um provedor. E quando eu falo um provedor, não é somente um provedor financeiro, um provedor espiritual. Essa mulher, ela fica muitas vezes fraca espiritualmente. Aí entra a importância de você ter esse relacionamento contínuo com o Senhor. Quando falamos sobre paternidade, Deus é pai, ele é um pai que cuida. Mas se eu não tiver uma referência paterna, eu não vou conseguir confiar que Deus é um pai que cuida. Como eu vou descansar se eu não tiver um pai que cuidou de mim? Não, Tati, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o meu corre. E algo que eu tenho aprendido, eu tenho falado muito para Deus e para vocês também aqui. Se ele é um pai que cuida. Se o maná, lá no povo, quando o povo estava no deserto, o povo de Israel, o maná era diário. Você acha que com você não vai ser também? Você acha? Tati, eu acho. Por que você acha? De onde que vem essa crença? Eu falo para vocês, eu não tive uma pessoa no começo aqui para me orientar. Eu não tinha nada, gente. Eu falo que meu estrategista foi o Senhor. E de fato foi. Eu às vezes dou risada disso. Eu falo, meu Deus, é verdade. Foi o Senhor que me ensinou. E se você quer empreender, Tati, eu quero abrir um negócio. Eu quero, não sei por que alguém precisa ouvir isso. Eu quero abrir algo. Peça e será dado. Busca e você encontrará. Bate e a porta se abrirá. Eu lembro que eu falava para Deus, Deus, eu quero alcançar mulheres, eu quero, Senhor. E no meu espírito ele ministrou, o que você tem nas suas mãos? Vontade? Não, o que você tem nas suas mãos? Você tem um celular. E você tem ele que pode te instruir em tudo. Eu vejo que muitas pessoas, elas negligenciam, elas pensam, o que Deus vai me ajudar? Nada, Tati. Eu sou um testemunho para você. Eu não pagava anúncio. Eu paguei somente na imersão. Eu nunca comprei seguidores. Eu nunca precisei. E eu falo como Deus é bom quando Deus levanta uma mulher. Se Deus quer te levantar, não importa se você não tem ninguém para te ajudar, se você tem Ele. Se você tem Ele, é suficiente. Ele é o dono de todo conhecimento. Eu falo para Ele, quando eu oro ao Senhor, eu falo assim, Pai, o Senhor é o dono de tudo. É o Senhor que dá inteligência aos homens. Porque eu lembro que eu falava para o Senhor, em 2022, começou o meu processo de me posicionar aqui. Eu falava para Deus, Deus, eu não tenho muita condição, Senhor. Eu lembro que realmente eu não tinha. E eu pedia para o Senhor, Pai, eu tenho vontade de fazer live. Eu tenho vontade de alcançar mulheres de outros países. Nessa época eu não tinha paciente de outros países. Hoje eu tenho pacientes em mais de 13 países. E talvez você está aqui, você quer abrir um negócio. E o Senhor está falando para você, começa a estruturar o projeto. Começa a escrever o projeto. Começa a falar para Deus, Deus, eu tenho vontade. Eu lembro que eu fazia lives muitas vezes e tinha 1, 2 pessoas. Quando eu queria ministrar, eu olhava assim, eu ficava na frente do espelho e falava como se eu estivesse falando para um monte de mulheres. Isso é fé. Isso é fé. Ainda não tem, mas pela fé você acredita, eu vou estar lá. O meu negócio vai se abrir. Eu vou conseguir. Ana, começa a orar dentro disso. Faz um esboço do projeto. Começa a escrever, Senhor, eu creio, eu vou viver isso. Eu lembro que meu sonho era ter 10 mil seguidores. Hoje eu tenho 100 mil, mas no começo era 10 mil. Deus, se eu tiver 10 mil já tá bom. E eu tinha um sonho também de ter pacientes de outros países. E como que pode, né? O agir de Deus, ele é muito além, ele trabalha muito além daquilo que você pensa. Então, a direção que o Senhor tem aqui para vocês hoje aqui, eu vou continuar o meu esboço, mas comece a sonhar. Você pode não ter ninguém para te ajudar. Começa a falar, Senhor, o Senhor é o meu estrategista. O Senhor, Pai, vai ser o meu instrutor, meu marketing. E se for necessário, Ele vai colocar pessoas de Deus no seu coração.
Ele vai apresentar pessoas para te ajudar. Eu tive pessoas que o Senhor me apresentou no processo, que hoje me ajudam, né, com a questão do meu posicionamento. Mas olha, se você pedir, Ele vai te entregar. E não importa, é sonhos, é pessoas que Ele vai falar, pessoas que vai chegar até você, Tati, te vi assim, Ana, eu te vi assim, Ana, por que você não faz isso? Por que você não abre isso? Você leva tanto jeito. Deus vai levantar pessoas para acreditar em você. Mas primeiro vai ser gerado aqui dentro. Deus vai gerar dentro de você. A obra começa dentro de você. E é por isso que você precisa acreditar na semente que Ele te entregou. Deus me entregou uma semente dia 9 de janeiro desse ano, que foi a imersão. Ele me entregou a semente. Eu lembro, falei para vocês, eu nunca vou esquecer, foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Que o Senhor me entregou a imersão. Porque eu pedi a Ele, Senhor, eu quero alcançar mulheres. Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor para muitas mulheres, Senhor. Se você quer, comece a fazer uma oração específica. Senhor, eu quero, eu tenho desejo, Senhor, eu quero. Fala comigo, Senhor. Ele vai falar com você. Mas você vai precisar parar para ouvi-lo. Aí entra a importância do jejum. Silenciar todas as vozes. Ir para esse lugar. Ir para esse lugar. E pedir, Senhor, se revela a mim. Senhor, eu quero ter novas experiências contigo. Senhor, eu quero mergulhar mais fundo. Senhor, eu preciso. Preciso. Exatamente isso. É tempo de sair do casulo espiritual. Quando Deus quer fazer algo, geralmente ele levanta uma mulher. Olha só. Ana foi a mulher que o Senhor... Foi a mulher que se colocou no lugar secreto, jejuando e orando. Ela derramou seu coração diante de Deus. Deus ouviu a sua oração e gerou vida. E essa vida foi Samuel, que seria profeta e líder de Israel. O despertar de Ana revela a fidelidade e a sua entrega. Transformaram não só sua própria vida, mas o destino do povo de Israel. Olha, a decisão de Ana de entregar Samuel ao Senhor. O gerar que Deus quer te entregar não vai mudar somente a sua vida. O que Deus me entregou, eu falei para vocês que muitas pessoas sonhavam que eu estava grávida. E eu entendia que eu estava gerando algo. O gerar que Deus tem na sua vida não é só para você, é para impactar uma multidão. É para impactar muitas mulheres. O que Deus te entregou não é só para você. O dia que eu entendi isso, eu mudei meu posicionamento aqui no Instagram. Não era só pra mim. Eu acredito... Se tem algo que eu amo, é acreditar em mulheres. Quando uma mulher fala, Tati, eu comecei um curso, eu comecei algo, eu sou a primeira a falar, vai dar certo. Porque esse é o desejo do coração de Deus pra nós. Ser uma mulher que levanta outras mulheres. Ser uma mulher que leva vida. Porque... Ao falar de vida, eu apenas estou demonstrando aquilo que eu tenho para entregar, a vida. Porque quem é a vida? É Cristo em nós, Ele é a vida. Débora, ela foi profetisa e juíza. Deus levantou Débora para guiar Israel em uma época de opressão. Através da vida dela, olha só, houve um despertar de coragem e ação entre homens e mulheres. Deus não vai usar apenas você para mulheres, mas para outros homens também, para a vida do seu marido também. Ela inspirou liderança e fé. O despertar dela gerou sensibilidade ao espírito e coragem para se posicionar em meio à crise. Quando uma mulher fala assim para mim, ai Tati, não pode, já falaram para mim, não pode misturar psicologia e fé. Eu não quero misturar nada. Eu estou aqui para dizer o que é verdade. A alma e o espírito andam juntas. Voltou. Se você serve ao Senhor, não tem como, nós temos uma fé. Todo mundo tem uma fé, todo mundo tem uma crença. E o meu público hoje são pessoas que são cristãs. Esse é meu público. Esse é meu público. Se alguém não se identifica, ela vai para o Instagram e tá tudo certo. Hoje eu tenho certeza do meu posicionamento. Você precisa ter certeza daquilo que Deus te entregou e para o que Ele te entregou. Hoje eu não tenho mais dúvidas. Tanto é que meu posicionamento aqui mudou completamente, vocês sabem disso. 3. Esther.
Esther foi colocada num lugar de posição estratégica. E ela soube discernir o tempo e ela agiu com sabedoria. Se você não discerne o tempo que você está vivendo, muitas vezes você vai agir de forma precipitada. E qual que é o problema? Frustração. Ela jejuou, orou, intercedeu pelo povo, gerando salvação e proteção. Ela teve coragem para ouvir e obedecer a Deus, mesmo tendo risco. Tanto é que a frase de Esther foi: se for necessário morrer por essa causa, eu morrerei. Olha. Transformou a história de uma nação. Mulheres são guardiãs do lar, das emoções do marido, do coração dos filhos. Deus está querendo levantar mulheres que são sensíveis, obedientes e fiéis para gerar vida, proteção e despertar espiritual. Quando você se posiciona no lugar secreto, você ora, ouve a voz de Deus, você se torna um instrumento de transformação, assim como essas mulheres. Para finalizar, como vai ser nosso jejum, Tati? Se você não está no meu grupo do WhatsApp, você precisa entrar no meu grupo do WhatsApp. Muitas coisas agora eu vou falar por lá. É como se fosse um canal. Quando chegar a 1000 mulheres, pode ser que eu veja depois como eu vou fazer. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar com vocês alguns temas específicos que não dá para abordar aqui. Por isso que eu vou para o Instagram. Vou para o YouTube, tá? Por quê, Tati? Eu vejo que é uma necessidade, uma urgência de nós ir para esse lugar. Não é tempo mais de você ficar distraída. Nós não podemos andar como as pessoas do mundo andam. Quem são as pessoas do mundo, Tati? As que não servem ao Senhor de verdade. Existem pessoas que aparentam ser cristãs, mas não são cristãs. O que o Senhor disse por essa palavra em 2 Timóteo? Afaste-se delas. Ai, Tati, mas é uma pessoa legal. Se não tem os mesmos princípios e valores, sinto muito. O Senhor disse para nós nas últimas lives que nós não podemos nos distrair. Comece a olhar para a sua vida agora, faça uma análise. Como o inimigo tem distraído você? É uma discussão no casamento, é um problema com o filho. Nós precisamos ter um coração inabalável. Tem um livro que eu já li. Se você não tem meu drive, depois me pede no direct que eu te mando o link. De livros em PDF. Como ter um coração inabalável. Eu gosto muito desse livro. Nós não podemos nos desestabilizar por tudo. Não podemos. Por quê, Tati? Se você tá um dia bem, um dia mal, você não vai conseguir ter constância. E o inimigo, ele sabe que porque isso é uma estratégia muito sutil dele. Se tem algo que eu tenho pedido a Deus, eu falei, já ensinei vocês, começa a observar tudo que te desestabiliza emocionalmente. Já pensou por que você não está conseguindo avançar? Por que você começa projetos e para? Por que você começa a ter uma vida com Deus quando pensar que não, você já parou de ter? Quantas coisas você começa e não termina? E Deus tem prazer, começou, você precisa terminar o que você começa. Deus tem prazer em ver uma mulher que começa e termina. Vai até o final. Vai até o final. Se é um processo de emagrecimento, dando um exemplo muito comum, vai até o final. Então hoje à noite nós iremos começar o jejum. As instruções do jejum eu vou mandar tudo no grupo do WhatsApp, não vai ser por aqui. O jejum nosso vai ser algo pessoal, vai ser algo íntimo. Vai ser algo profundo. E eu não vou compartilhar aqui. O jejum vai começar hoje. Se você não está no meu grupo do WhatsApp, entra. Você precisa orar pelo seu casamento, mulher. Você precisa se posicionar pelos sonhos que você tem, pela empresa que você quer abrir. Ah, Tati, mas eu tenho tudo para começar. Não importa. Nós estamos em guerra. Sim. Quantas coisas você começa e você para? Não é normal. Ai, Tati, é porque eu procrastino mesmo. Não, não é somente porque você procrastina, não. Eu estou aqui para te orientar. Eu quero ver você realizando os seus sonhos. Eu quero ver você desfrutando das promessas de Deus. Eu quero ver você vivendo a abundância que Deus tem. Essa abundância, eu disse para vocês no áudio hoje, não é prosperidade, não. Essa abundância é o prazer pela vida.
É você olhar no espelho e se sentir bem consigo mesma. É você rompendo com a insegurança, com o medo de falar em público. É você indo pro Instagram sendo um instrumento de Deus para outras pessoas. É isso. É romper com tudo que te paralisa. Isso é uma vida abundante. E Deus quer que você viva essa vida abundante. Então nós iremos começar o jejum hoje à noite. Eu já falei para vocês, Tati, por que hoje à noite o jejum? O jejum, ele começa a partir do momento que você para de comer, mas que você ora também ao Senhor. Ai, Tati, aprendi que não pode fazer jejum dormindo. De fato. Mas você vai acordar amanhã cedo para a live do devocional. E você vai passar o dia com o Senhor. Eu vou dar algumas orientações lá no grupo sobre esse jejum. É para você aprender a ouvir a voz de Deus. É para você começar a ter sensibilidade à voz do Senhor. É você começar a querer realmente, Senhor, eu quero realmente entender o que está acontecendo na minha vida. Eu quero discernir qual é a estação que eu estou vivendo. Eu quero me levantar, Senhor. Porque existem muitas mulheres que elas não falam nada. Mas tem momentos que é tempo de você falar. Amanhã na live sobre discernindo as estações, você vai aprender, é tempo de se calar ou é tempo de falar? É tempo de agir ou é tempo de se esconder? Muitas vezes você não está conseguindo discernir qual é o tempo que você está vivendo. Existem estações que a gente tem que ficar quietinha, não falar nada. Só deixar as coisas acontecerem. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que se posicionar. Não concordo. As coisas vão ter que mudar. Tem tempo que é de agir. E tem tempo que é de não fazer nada, deixar as coisas acontecerem. Você precisa discernir. Porque a partir disso a sua vida vai mudar. Então é isso, tá? A live vai ficar salva. Que Deus abençoe o dia de vocês. Tati, eu quero fazer o jejum. Entra no grupo do WhatsApp, porque eu vou mandar tudo por lá, tá? Vou mandar um áudio explicando como que vai ser. E o link também, que amanhã, nosso devocional vai ser bem profundo. Nosso devocional vai começar às 6:30 da manhã, vai durar um tempinho, tá? Eu vou trazer um estudo para vocês sobre estações. Por isso que vai ser no YouTube, porque vai ficar salvo para vocês assistirem depois. Então eu espero vocês nessa mesa. Eu creio que o Senhor tem algo para nós e também para nos revelar neste tempo. Um beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro amanhã.